Nessa aula falaremos sobre o equilíbrio de corpo, mente e espírito. A importância de você cuidar desse presente de Deus, porque sim, isso, toda essa caixinha, essa coisa maravilhosa que é você, que sou eu, isso é um presentaço de Deus, o nosso templo durante essa nossa passagem nesse mundo. E você, como tem cuidado desse templo? Hein? Desde os mínimos cuidados com o hidratante para hidratar essa pele, desse corpo que é o maior órgão, a nossa pele, protetor solar para evitar os danos solares. E aí? Como que você tem cuidado desse presente que Deus te deu para que você possa cumprir a sua missão aqui na Terra? Hein? Nós vamos falar bastante aqui sobre a importância da boa alimentação, a importância da atividade física. E não, eu não sou nenhuma nutricionista, nem educadora física, mas pode ter certeza que eu busquei embasamento das melhores fontes. E eu comecei a me despertar mais para esse assunto depois de ler Napoleão Hill. Ele, que eu já citei em aulas anteriores, é quem me guia, quem me norteia através de suas obras, é o meu mentor. E a primeira vez que eu li foi aqui no livro Atitude Mental Positiva. E ele fala como que uma boa alimentação vai te ajudar a ter uma mente mais positiva. Porque quando a gente se alimenta de grandes quantidades de açúcar, gordura, pode ter certeza que a gente vai ficar muito mais triste, existe até a depressão nutricional. Se você está triste, cabisbaixo, sem conseguir encontrar o motivo, vá fazer um check-up. Vá fazer um bom exame de sangue, passe por um médico e investigue se você está com todos os seus nutrientes, se você está com tudo equilibrado. Uma segunda obra que ele cita sobre a alimentação é no livro Mais Esperto que o Diabo. Esse que é um best-seller, ficou em primeiro lugar no Brasil por anos e anos, por meses consecutivos, o que me deixa muito feliz, afinal, um país onde apenas 7% da população tem o hábito da leitura e uma obra tão rica em conteúdo e informações ficou em primeiro lugar. Não só aqui no Brasil, mas também no mundo. E aqui ele fala sobre o que nos deixa alienado. 98% da população é alienada. Somente 2% de fato usufrui tudo o que a vida tem de bom para nos mostrar. Porque muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar o preço. Né? E eu falo, ai, um docinho, eu mereço um docinho. Não, você merece ser sadia, você merece ter energia, ter saúde, certo? Então, os seus merecimentos, muitas vezes, estão sendo colocados de forma errada. E aí ele coloca no mesmo patamar o vício por drogas, álcool, cigarro, outras drogas, drogas ilícitas, sexo, porque sexo é a energia vital, é a energia mais poderosa que existe e ela de forma inadequada também pode nos destruir, e a alimentação, a compulsão alimentar ou a má alimentação, isso também vai te tornar uma pessoa alienada, que não vai performar, que não vai alcançar o êxito na vida. Vale a pena você ler todas as obras de Napoleão Hill, mas quem quiser saber mais sobre esse assunto, tem nessas duas obras aqui, Mais Esperto que o Diabo e Atitude Mental Positiva. E é claro, se eu fosse governada pelos meus prazeres imediatos, com certeza eu viveria à base de chocolate e pão francês. O pão francês me traz memória afetiva. Eu até comentei que eu vou criar memórias afetivas com cenoura, alface, junto com a Malu. Porque o pão francês me lembra minha avó, o café da manhã na mesa, o leite com achocolatado. Ai, aquilo é tão gostoso, me faz um carinho na alma. Porém, a gente tem que medir. E a primeira dica que eu deixo aqui para vocês é: tenha os seus porquês fortes. Quando eu tenho os meus porquês fortes, as minhas desculpas são fracas. Então, o meu porquê de uma boa alimentação é que eu tenho uma filha de menos de 1 ano de idade e que eu já tenho 35 anos de idade. Eu quero ser uma mãe que não vai conseguir correr, brincar, acompanhar. Eu quero ser uma mãe que daqui 20 anos já vou estar velha, já vou estar quase morrendo, não vou conhecer os meus netos. É isso que eu quero para o meu futuro? Ou eu quero viver mais e melhor? Se eu quero viver mais e melhor, não existe outra forma senão me alimentando bem, fazendo atividade física, claro, tudo dentro do seu equilíbrio. Esse para mim é um porquê forte. E para você?
Quais são os seus porquês? O primeiro desafio aqui, hoje eu vou passar 3 desafios para vocês. O primeiro é, estabeleça os seus porquês. Você vai pegar um caderno e vai colocar quais são os seus maiores desafios na parte de alimentação. E aí, quais são os seus porquês fortes? Por que que você precisa? E por que que você precisa achar um tempo na sua agenda para fazer uma atividade física? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Não vem falar que você não tem. Vá lá no Instagram e veja quanto tempo você fica na rede social. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Às vezes falta você fazer uma melhor gestão do seu tempo. Abrir mão de algumas coisas e colocar aquilo que realmente importa. E começar devagar, não estabeleça grandes metas para você. Se você de fato não gosta de atividade física, comece com caminhada, ou vá buscar uma dança, vá buscar algum esporte, alguma coisa que sempre tem algo que você vai gostar. Tecido, yoga, enfim, busque algo que te coloque em movimento. Isso é de suma importância. Faça a caminhada, vá buscar, vá ao mercado a pé. Então, o primeiro desafio é estabeleça os seus porquês. O segundo é mude as suas afirmações. E aí eu até coloco um exemplo aqui para vocês. Quando eu era jovem, comprei meu carro e eu colocava na minha cabeça, eu não consigo estacionar, eu não consigo estacionar, eu não consigo estacionar. E de fato, eu só parava o carro onde tinha vaga para 3 carros. Isso me prejudicava muito, porque eu chegava atrasada nos meus clientes, quando estava chovendo eu chegava molhada, quando estava muito sol eu chegava suada. Eu comecei a me inconformar. E isso é muito importante. Às vezes devemos ser inconformados. E através da minha inconformação, que eu falei, se outras pessoas estacionam, eu também estaciono. Eu mudei aquilo que eu tinha me programado, porque a nossa voz é a que a gente mais ouve. Eu mudei a minha programação mental. Então, ao invés de eu ficar falando, eu não consigo, eu só consigo se tiver vaga para 5 carros, eu mudei. Se outras pessoas conseguem, eu também consigo. Isso virou um mantra. Isso virou um mantra para mim. Até eu conseguir estacionar. E eu gosto muito de contar essa história porque, de fato, era algo que me prejudicava demais. Eu sempre trabalhei com vendas, então eu tinha um programa de televisão, mas eu também fazia a parte comercial. Eu precisava visitar 3, 4, às vezes 5 clientes no dia. E isso tomava o meu tempo. E quando eu me reprogramei, isso trouxe grandes benefícios para a minha vida. Então, hoje em dia, minha gente, pode ter um dedinho na frente, um atrás, eu estaciono. E não precisa ter câmera de ré, não precisa ter sensor, não precisa. Eu fiquei muito boa nisso. Então, o segundo desafio é refaça a sua programação. Quais são as afirmações que você está aí se colocando? É porque a gente é cheio de culpar o outro. Ah, porque o outro falou para mim que eu não consigo. Não, minha filha. É você que está sabotando. Quais são as afirmações que você está colocando aí? Conta para mim. Escreva no papel e reprograme. Desafio 2. Então vamos recapitular? O desafio 1, você vai achar os seus porquês. O desafio 2, você vai fazer novas programações. E o desafio número 3, aí a gente vai para a prática. O Juliano ama beber cerveja. E ele fez uma promessa e ficou 6 meses sem beber cerveja. Eu fiquei assim, ó, de queixo caído. E eu sempre falava para mim, a afirmação, a programação que eu fiz na minha mente, eu não consigo ficar sem doce. Eu não consigo ficar sem doce. Eu não consigo ficar sem doce. Quando ele ficou sem cerveja, foi um tapa na minha cara. E aí eu falei, eu vou ficar sem doce. Isso faz 3 anos. E de lá pra cá, eu faço mês sim, mês não, sem doce. Não só pelos benefícios do meu organismo ficar sem o açúcar, mas para eu mostrar para mim que quem manda em mim sou eu. Quem manda em mim não são as minhas vontades, os meus prazeres imediatos. Quem me governa sou eu, o eu adulto e não o eu criança, certo? Então, o desafio é a prática. Você vai pegar algo que você precisa começar a fazer, seja atividade física ou alguma coisa que você come que não faz bem e vai cortar. É o pãozinho francês, é refrigerante, doce, chocolate, você vai cortar. Esse é o terceiro desafio, certo? Esse corpo é o nosso templo
e a gente precisa cuidar muito bem dele. Então, ao invés de falar, eu mereço um docinho, não falar, eu mereço ser saudável, eu mereço estar bonita, eu mereço ter disposição. E para isso, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. E quando vier o prazer a longo prazo, eu garanto para você que ele é muito mais duradouro, que ele é muito mais prazeroso, porque os prazeres a curto prazo é aquele orgasmo gastronômico, mas 10 segundos já bate arrependimento, já dá aquela barriga pesada e você precisa daquele prazer por algumas vezes ao longo do dia. Né? Às vezes foi num chocolate, veio o prazer no chocolate, o arrependimento, mas vai lá outro e acaba com uma caixinha de bombom. Né? Quem é assim? E aí? Você está se reconhecendo nisso que eu estou falando? Então tem esses 3 desafios para que você conclua. E aí você vai escrever depois aí na plataforma como foi cumprir esses desafios, tá certo?